Na véspera de Natal, eu vi o retrato da família emoldurado. Meu rosto completamente cortado. Ninguém mencionou nada. No dia seguinte, entreguei um envelope para os meus pais e disse: não abram aqui. Eles abriram mesmo assim. Minha mãe começou a chorar. Meu pai ficou pálido. Eu queria poder dizer que fiquei chocada ao ver aquilo. Queria poder dizer que foi uma surpresa completa, como uma reviravolta dramática no final de um filme. Mas, sendo sincera, aquilo parecia estranhamente esperado. Entrei na sala de estar dos meus pais, tirei a neve das botas, olhei para cima e lá estava. A foto. Grande, brilhante, profissionalmente emoldurada, pendurada com intenção e orgulho bem acima da lareira, como se fosse a joia da coroa do legado da nossa família. Todo mundo estava lá. Minha mãe com seu blazer vermelho favorito, sorrindo como se não tivesse passado décadas suspirando diante de tudo que não envolvia minha irmã. Meu pai com aquele sorriso sem jeito que eles só fazem fotos e selfies no campo de golfe. E minha irmã, claro, bem no centro, usando uma blusa de gola alta bege que provavelmente custa mais do que meu aluguel, naquela pose natural, em que parece estar rindo de algo encantador e inocente, talvez uma piada sobre seu fundo fiduciário. E aí, eu não estava. Nem mesmo empurrada pro canto, nem borrada no fundo, apenas sumida. Não foi um corte mal feito. Foi limpo, intencional, caprichado como se tivessem me tirado do Photoshop da vida deles com toda a suavidade possível. Sem borrões, sem falhas. Simplesmente apagada. Fiquei olhando para aquilo por uns 4 segundos, 5 no máximo. Tempo suficiente pro estômago dar um nó, mas não o bastante para alguém notar. Ou talvez tenham notado e só não se importaram. O jantar já vai sair. Minha mãe gritou da cozinha como se fossemos uma família feliz e unida. Eu sentia o cheiro de alecrim e limão de seja lá o que ela estava assando. Cheiro de feriado, cheiro de conforto. Eu costumava amar esses cheiros, quando ainda significavam algo. Pendurei o casaco, murmurei um oi rápido e fui até a cozinha. Minha irmã estava lá, claro, girando vinho na taça como se estivesse apresentando um quadro sobre harmonizações sazonais. Ela me deu um beijo no rosto daquele jeito no ar que ela faz agora, só perto o bastante pro gesto contar, mas longe o suficiente para não me tocar. Você veio. Ela disse, como se aquela fosse a casa dela e eu tivesse me atrasado para algum evento. Nem me dei ao trabalho de responder. Só sorri. Aquele tipo de sorriso que você dá depois de gritar no travesseiro 3 vezes no mês e decidir que não vale a pena gastar a voz. O jantar foi um espetáculo de sempre. Meu pai fatiando a carne como se estivesse fazendo um teste para comercial de Natal da Hallmark. Minha mãe elogiou o skincare da minha irmã 2 vezes. Ninguém perguntou como eu estava. Ninguém quis saber o que eu andava fazendo, onde eu estava morando. A única pergunta que recebi foi se ainda dirigia aquele carrinho pequeno. O que é o código pra a gente não faz ideia do que tá rolando na sua vida. Mas esperamos que você diga alguma coisa para fingirmos que nos importamos. Eu não preenchi os espaços em branco. Só observei minha irmã abrir um pacotinho que recebeu da mamãe e do papai. Um relógio vintage de ouro. Nada demais, minha mãe insistiu, o que é hilário, porque o recibo ainda estava dobrado sob o papel de seda e eu vi o valor. Digamos que eu teria que trabalhar 1 semana e meia para conseguir comprar aquilo. E isso se eu pulasse o mercado. Meu Deus, gente! Minha irmã brilhou. Isso é simplesmente, uau! Achamos que você ia gostar, disse meu pai, sorrindo como se tivesse acabado de fechar uma fusão bilionária. Enquanto isso, eu ganhei uma caneca que dizia filha favorita de alguém, que com certeza foi uma piada. Ou não. Difícil dizer. Pedi licença depois da sobremesa, disse que estava cansada. Minha mãe me ofereceu o quarto de hóspedes. Não, meu quarto. Não seu antigo quarto. Só o quarto de hóspedes. Lençóis bege, estante empoeirada. Um abajur que piscava se você respirasse muito perto. Fechei a porta atrás de mim, liguei o abajur, que piscou claro, e me sentei na beira da cama. Foi quando peguei o envelope. Estava na minha bolsa o tempo todo. Papel marfim grosso, selo em alto relevo. Pensei em entregar no dia seguinte. Depois das meias de Natal, dos rolinhos de canela, da encenação toda. Mas depois de ver aquela foto na sala, ver minha existência inteira apagada como um bug no algoritmo da família. Sim, mudei de ideia. Eles não só me esqueceram. Eles me apagaram. Com cuidado, com estratégia, como se eu fosse uma parceria de marca que deu errado. Virei o envelope nas mãos. Ele parecia pesado. Naquela noite deitei e deixei a casa se aquietar ao meu redor. Mesmo assoalho rangendo, mesmo relógio de parede fazendo tic-tac. Em algum lugar do corredor, meu pai roncava. A voz da minha mãe subiu uma vez, falando algo sobre pegar os pratos bons amanhã. Minha irmã riu daquele jeito ensaiado e sussurrado que ela faz. Trilha sonora da filha de ouro. Fechei os olhos e pensei nos anos. Quando entrei na faculdade dos meus sonhos e eles disseram estamos tão orgulhosos. Mas logo em seguida perguntaram se eu podia adiar 1 ano para ajudar minha irmã com o portfólio.
Quando fiquei sem dinheiro pro aluguel e liguei pra casa e meu pai disse, as coisas estão apertadas, enquanto planejava um cruzeiro pro aniversário dela. Quando levei um namorado pra conhecer a família e eles esqueceram o nome dele no jantar, ele nunca mais voltou. E eu não culpo ele. Cansei de me dizer que eu era sensível demais, de fingir que entendi errado. Naquela noite, deitada numa cama que deveria ser familiar mas não era, eu parei de inventar desculpas. No dia seguinte, eu entregaria um envelope. Não ia gritar, não ia chorar, nem mesmo ia levantar a voz. Eu apenas sorriria, diria Feliz Natal, e deixaria que a verdade fizesse o que anos de silêncio nunca conseguiram. Acordei com o cheiro de café e rolinhos de canela, e o som abafado da voz da minha irmã dizendo algo sobre bagagem, limite de peso e como viajar é estressante, sinceramente. A ironia, claro, é que ela não estava pagando nem pela viagem, nem pela mala, nem pelos sapatos dentro da mala, que aliás, custavam mais do que o meu aluguel mensal. Mas sim, coitada, devastador. Vou orar por ela. Fiquei no quarto de hóspedes mais tempo do que precisava. Não porque ainda estivesse cansada, mas porque eu não estava a fim de voltar ao set de comédia que era a versão da minha família de um Natal feliz. Eu já conseguia imaginar as risadas falsas, o otimismo requintado vindo de alguém, provavelmente minha mãe dizendo algo como, não é ótimo ter todo mundo reunido? Como se esse todo mundo me incluísse. Como se eu não tivesse passado a última década sendo o equivalente humano de uma figura borrada no fundo de cada lembrança familiar. Quando finalmente fui até a cozinha, minha mãe estava servindo ovos mexidos como se estivesse participando de um editorial de revista de lifestyle. Meu pai estava sentado à mesa, rolando o feed no celular. Minha irmã estava descalça, bebendo leite de amêndoas numa taça de vinho. Bom dia, disse minha mãe sem sequer olhar para mim. Espero que tenha dormido bem no quarto de hóspedes. O colchão tem personalidade, respondi, enquanto me servia de café. Ela riu como se fosse piada. Não era. Passamos pelo café da manhã como sempre, atuando. Não teve conversa de verdade. Ninguém perguntou do meu trabalho, como eu estava, ou se ainda morava naquele apartamento pequeno com a escada que rangia, o que só pra constar, eu já não morava mais. Minha irmã falou da próxima viagem dela, Barcelona dessa vez, e de como se sentia sortuda por ter pais que apoiavam seus sonhos. Eu não disse nada, só concordei com a cabeça, como uma figurante num evento de gala. Eles ainda não tinham notado o envelope no bolso do meu casaco. Isso viria depois. Enquanto isso, deixei meus pensamentos voltarem para tudo que me levou até aqui. Quando terminei o ensino médio, ganhei uma bolsa, não integral, mas o suficiente para tornar a faculdade possível se eu conseguisse um trabalho de meio período. Lembro de estar sentada à mesa da cozinha, os papéis espalhados, perguntando se eles podiam ajudar com o resto. Só um pouco. Minha mãe me olhou como se eu tivesse pedido para penhorar a aliança de casamento dela. Meu pai disse algo sobre péssimo momento, e ainda estamos pagando a reforma do banheiro. A mesma reforma que incluía aquecimento no chão e banheira com Bluetooth. 2 meses depois, minha irmã ganhou um carro novo de aniversário de 18 anos. Bancos de couro branco, som personalizado, laço vermelho em cima. Ela chorou quando recebeu as chaves. Disse que eles eram os melhores pais do mundo. E eu estava encostada na lixeira da cozinha segurando uma nota de 20 dentro de um cartão de formatura que dizia, você vai longe. E sabe de uma coisa? Eu fui mesmo. Fui pra faculdade, trabalhei em 3 empregos, dormi 4 horas por noite, comi miojo demais, me formei com honras, me mudei pra outra cidade e recomecei. Nunca mais pedi nada a eles. E eles nunca ofereceram. Quando fui demitida há 2 anos, não liguei. Quando fiquei doente e não consegui comprar o remédio que o médico receitou, não pedi ajuda. Quando meu apartamento alagou e perdi quase todos os móveis, comprei um colchão usado pelo Craigslist e segui em frente. Enquanto isso, minha irmã postava stories em Santorini. Patrocinada, obviamente. Eu costumava pensar se talvez o problema fosse eu. Talvez eu fosse difícil de amar. Mais fechada, menos encantadora. Talvez eu devesse ter entrado numa fraternidade. Sorrido mais, usado mais bege. Talvez se eu tivesse tocado piano em vez de trabalhar num restaurante, eles teriam me notado. Talvez se eu não tivesse facilitado tanto. Sempre independente. Sempre tudo bem. Eles teriam percebido que eu também precisava de ajuda. Mas aí eu lembrei do meu 8º aniversário. Convidei 6 crianças, eu mesma sei os cupcakes. Minha mãe esqueceu de buscar a pizza, então comemos queijo fatiado em cima de biscoito, água e sal. Minha irmã tinha um recital de dança no dia seguinte. Então a festa acabou cedo. Disseram, a gente compensa no ano que vem. Nunca compensaram. Ou a vez que ganhei um concurso estadual de ciências. Minha escola ligou pra casa pra contar. Eles mandaram de volta um parabéns emoticon sorrindo, com carinha feliz. E foi isso. Sem jantar especial, sem certificado em moldura. Nunca mais falaram do assunto. Minha irmã conseguiu um papel pequeno num comercial de shampoo e eles fizeram uma festa com balões e um bolo personalizado escrito Futura Estrela. Então não, o problema nunca foi eu. Nunca foi.
A virada aconteceu mais cedo este ano, e eu nem estava procurando. Não de verdade. Tinha ido ao cartório local buscar um documento, prova de endereço para uma vaga de emprego. Burocracia. Mas lá, algo chamou minha atenção. Um documento com meu nome, ligado a um imóvel que eu não reconhecia. A princípio achei que fosse erro, alguém com o mesmo nome. Mas a curiosidade fez o que sempre faz. Virou obsessão. Comecei a investigar mais. Pedidos, buscas, alguns e-mails bem formulados. E quanto mais eu cavava, mais embolado tudo ficava. Coisas que nunca me contaram, verdades enterradas. E no centro de tudo aquilo, eu não reagi na hora. Não confrontei ninguém. Apenas observei, do jeito que sempre fiz. Só que agora eu não era mais impotente. Eu tinha fatos. Tinha provas no papel. E quanto mais eu descobria, mais uma estranha calma tomava conta de mim. Como se eu tivesse passado a vida toda debaixo d'água e só agora tivesse emergido para respirar. Eles não apenas me esqueceram. Eles me usaram. Meu nome, meus direitos, meu silêncio. Não, agora eu tinha algo que faria eles ouvirem. Naquela manhã, depois do café, subi e fui me trocar. Fiz tudo com calma. Deixei eles fazerem o teatrinho deles. Reunirem-se ao redor da árvore, trocarem presentes, se banharem naquele brilho natalino cuidadosamente montado. Quando desci, já estavam na metade dos embrulhos. Minha irmã abria algo caro fingindo surpresa. Minha mãe com aquele olhar marejado que ela reserva para momentos que depois pode postar nas redes. Meu pai virou-se para mim. Dormiu bem? Sorri. O suficiente. Ele assentiu e voltou a olhar minha irmã admirando a bolsa de grife nova. Sentei em silêncio, enfiei a mão no bolso do casaco e coloquei o envelope sobre a mesa, entre as canecas de café e os papéis de presente amassados. Ninguém notou. Ainda não. Mas notariam. Sempre notam, tarde demais. Notaram o envelope uns 10 minutos depois. Ou melhor, minha mãe notou. Porque Deus me livre algo ficar em cima da mesa rústica de madeira reaproveitada sem descanso de copo, cerimônia ou propósito. Ela pegou como se fosse uma conta ou convite de casamento entregue no endereço errado. O que é isso? Perguntou mais pro ambiente do que para mim. Não levantei o olhar de imediato, só tomei mais um gole de café e disse: é de mim. Meu pai olhou da ponta da mesa, onde remexia restos de papel de presente, talvez torcendo para encontrar mais algum pacote esquecido debaixo da árvore. Você não precisava nos dar nada, disse ele, sorrindo como se eu tivesse dado uma caneca com frase brega. Eu sei, respondi. Mas eu quis. Aí sim eles prestaram atenção. Minha mãe sentou de novo, virando o envelope nas mãos. O devemos abrir agora? Dei de ombros. Podem, mas eu preferia que não. Então, óbvio, abriram. Meu pai se inclinou por cima do ombro dela enquanto ela rompia o lacre. Por alguns segundos, só se ouviam os papéis deslizando, aquele som de folhas se ajustando, mudando de lugar. Observei minha irmã dobrar com todo cuidado as alças da bolsa de grife nova, como se fosse um recém-nascido com nome francês. E então o silêncio mudou. Ficou denso. Nem precisei olhar. Eu senti algo entre a percepção e o enjoo, como aquele instante exato em que você percebe que o leite do café azedou depois de engolir. Meu pai soltou um suspiro pelo nariz. Os olhos da minha mãe corriam pelas páginas cada vez mais rápido, pulando para a segunda, terceira, como se pudesse fugir do que estava lendo. Minha irmã olhou. O que é isso? Eles não responderam. Gente, o que está acontecendo? Insistiu mais alto. Ainda nada. Era minha deixa. Levantei devagar, e achei que já estava na hora de vocês saberem. Feliz Natal! O que é isso? Perguntou minha mãe finalmente. A voz dela estava baixa, sem emoção. Nem irritada, nem confusa. Apenas vazia. E isso, disse eu, é uma cópia do testamento do vovô. Ela piscou. Eu vi o testamento. Nós cuidamos da herança. O não, falei. Vocês cuidaram do que me disseram que era herança. Nunca me mostraram o testamento completo. Disseram que ele tinha deixado algumas lembranças e dinheiro para cobrir o funeral. Meu pai me encarava, piscando demais. Essa versão não menciona o imóvel alugado em Old Briar, continuei. Provavelmente porque vocês já estavam arrecadando o aluguel dele naquela época. Meu pai largou os papéis na mesa como se tivessem queimado suas mãos. Onde você conseguiu isso? Ah, você sabe, e respondi. Registros públicos, pesquisa de títulos, arquivos de imposto, e-mails arquivados, algumas ligações e um advogado muito paciente. Minha irmã finalmente se levantou. Espera. Que imóvel alugado? Aquele perto do parque, virei para ela. E onde você fez aquele ensaio fotográfico ano passado? Isso mesmo. A boca dela se abriu, mas nada saiu. Minha mãe encontrou a voz de novo. Querida, não é o que você está pensando. Sorri. Engraçado porque parece que vocês usaram meu nome, minha herança e meus direitos legais para bancar o estilo de vida de vocês enquanto me diziam que não tinha nada para mim. Não foi assim, disse ela rápido demais. Era complicado. Não era, respondi. O testamento é extremamente claro.
A casa foi deixada para mim, única beneficiária, com título completo transferido. O que significa que todo aquele aluguel que vocês receberam foi, tecnicamente, roubo. E as reformas? Não autorizadas. Meu pai esfregou as têmporas como se o assunto estivesse lhe dando enxaqueca. Espero que esteja mesmo. Eu sabia que você não ia entender, murmurou. Você sempre foi tão dramática. Eu ri. Ah, claro, eu sou a dramática. Vocês me apagaram de um retrato de família e cometeram fraude testamentária. Mas sim, vamos colocar a culpa no meu tom de voz. Minha irmã parecia genuinamente perdida, como se alguém tivesse puxado o tapete e ela ainda estivesse no ar, sem ter caído. Mas aquela casa pagou minha faculdade. Eu sei, falei. E o carro? E a viagem pro México? E provavelmente umas bolsas de marca no caminho também. Isso não é justo. Ela rebateu. Você não precisava disso. Você sempre foi a independente. Nunca pediu ajuda. Porque vocês me disseram que não havia nada para pedir, respondi. E vocês fizeram questão de manter assim. A voz da minha mãe mudou para aquele tom doce e calculado que ela usava quando tentava devolver algo numa loja sem nota fiscal. A gente achou que você não ia querer essa responsabilidade. Você estava ocupada. Sempre tão distante. Eu estava distante, disse, porque vocês deixaram bem claro que eu não era bem-vinda aqui. Meu pai empurrou a cadeira para trás. Você precisa se acalmar. E você, falei, olhando para ele, precisa de um advogado. Ele congelou. Eu não estou processando vocês, acrescentei. E ainda. Mas oficialmente recuperei a posse do imóvel. Os inquilinos já foram notificados. Os aluguéis agora vão diretamente para mim. O acesso de vocês à casa foi revogado. Minha mãe parecia prestes a chorar. Mas aquela casa era nossa renda. A gente dependia daquilo. Inclinei a cabeça. Então talvez vocês não devessem ter roubado. Nós somos família, sussurrou ela. Não, respondi. Vocês são pessoas com quem eu costumava ter laços de sangue. E há uma diferença. Minha irmã cruzou os braços. Você acha que isso te faz melhor do que a gente? O não, falei. Apenas não estou mais abaixo de vocês. O silêncio que se seguiu não foi de paz. Foi um silêncio pesado, carregado, do tipo que faz o ouvido zunir. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou. Meu pai encarava o envelope como se ele pudesse explodir a qualquer momento. O rosto da minha mãe ficou sem expressão. Minha irmã parecia esperar alguém vir acordá-la desse pesadelo. Peguei meu casaco. Espera, disse minha mãe, se levantando. A gente não pode ao menos conversar sobre isso? Mas vocês já conversaram, falei. E por anos. Toda vez que tomaram uma decisão sem mim. Toda vez que me deixaram de fora. Toda vez que disseram que um dia eu entenderia. A mandíbula do meu pai se fechou num aperto. Se você sair agora, não se dê ao trabalho de voltar. Parei na porta, virei para encarar todos eles uma última vez. Acho que essa é a primeira coisa em que a gente concorda. E então fui embora. O ar lá fora era cortante, frio, mas limpo. Entrou nos meus pulmões como um lembrete de que eu ainda estava ali. Ainda de pé. Ainda real. Entrei no carro, liguei o motor e dirigi. Não chorei. Não sorri. Só respirei. Porque às vezes a coisa mais poderosa que você pode dizer é absolutamente nada. E às vezes, o grito mais alto é ir embora. 3 semanas se passaram até a primeira mensagem chegar. Era da minha mãe. Curta, educada, cuidadosamente escrita. Dava para sentir que ela reescreveu aquilo umas 5 vezes e ainda não sabia se ia dar certo. Oi, querida. Estivemos conversando e achamos que houve um mal-entendido. Podemos conversar essa semana? Espero que esteja bem. Te amamos. Sem ponto final. Só te amamos. Suspenso estranho, como um casaco pendurado no gancho errado. Não respondi. 2 dias depois veio outra. Por favor, não deixe que isso destrua tudo. Sua irmã está muito abalada. Seu pai está tentando se manter calmo, mas você sabe como ele fica quando se sente pego de surpresa. Ah, sim, quando ele se sente pego de surpresa. Não quando ele comete fraude. Não quando ele mente para a filha durante anos. Não, não. Se sente pego de surpresa. Coitado. Continuei em silêncio. Depois veio uma mensagem de voz do meu pai. Não ouvi. Só olhei a notificação e apaguei. A última vez que ele me chamou de filhota foi quando me ofereci para ajudá-lo a configurar o fundo de aposentadoria, e ele respondeu: vamos deixar essas coisas de dinheiro para quem entende, né? Tipo ele. Depois veio o e-mail da minha irmã. Você acha mesmo que isso te faz vencer? Tudo bem. Fica com a casa. Mas não venha chorando depois quando perceber que dinheiro não compra família. No dia seguinte, mais uma. Mamãe e papai estão super estressados. Estão pensando em vender o apartamento. Era isso que você queria, né? Parabéns. Essa eu li 2 vezes. Não porque me senti mal, mas porque queria ter certeza de que tinha entendido o quanto perder a minha propriedade estava desmoronando o financeiro da família. A verdade? A casa era a espinha dorsal de tudo. O aluguel dos 3 apartamentos cobria a hipoteca deles, as viagens, parte da educação da minha irmã e, aparentemente, até alguns procedimentos estéticos que minha mãe jurava que eram apenas bons cremes. Quando tomei de volta, a máquina engasgou.
E olha que eu nem comecei a cobrar os aluguéis atrasados. Ainda, na primavera comecei a ouvir sussurros por conhecidos em comum. Um vizinho comentou que meus pais estavam tentando refinanciar o apartamento. Outro disse que meu pai agora estava dando consultorias, o que eu sabia que significava ligar para ex-clientes tentando ver se algum ainda lhe devia um favor. Minha mãe começou a trabalhar nos fins de semana numa boutique do centro, daquelas onde ela costumava fazer compras. Agora, ela passava roupas de yoga no caixa, provavelmente se dizendo que era algo temporário. Minha irmã voltou a morar com eles. O AP na cidade ficou caro demais. Os clientes sumiram. O coletivo de arte dela? Desfez-se ou implodiu. Difícil saber. E francamente eu nem quis saber. Ela lançou uma vaquinha online para um novo capítulo criativo. Arrecadou $83. 2 desses dólares vieram do meu ex-namorado. Não sei porquê, mas esse detalhe me fez rir. E enquanto isso eu cuidava da casa. Minha casa. Ela estava empoeirada no começo, um pouco negligenciada, mas estruturalmente sólida. Contratei um profissional para pintar, trocar as janelas antigas. Esvaziei os móveis que meus pais tinham guardado lá e doei quase tudo. Guardei apenas uma poltrona, azul marinho, que eu lembrava vagamente da infância. A única peça que não parecia vir com cobranças embutidas. Os inquilinos foram gentis. Um deles deixou um bilhete de agradecimento depois que baixei o aluguel em $50. Disse que eu era a primeira proprietária que o tratava como ser humano. Aquilo significou mais para mim do que qualquer pedido de desculpas reciclado da minha família. É curioso que a gente começa a perceber quando o barulho some. O silêncio, antes pesado e pessoal, virou paz. Espaço. Espaço para me esticar, para existir. Parei de olhar o celular a cada hora. Parei de me preparar emocionalmente para a próxima chantagem emocional. Voltei a dormir a noite inteira. E então, numa tarde qualquer, encontrei uma carta na minha caixa de correio. Não era e-mail, nem mensagem. Uma carta de verdade, com a caligrafia da minha mãe na frente. Segurei por um momento antes de abrir, não porque achava que poderia ser sincera, mas porque queria marcar o momento. O envelope cheirava ao perfume dela. Dentro, 2 páginas, escritas com todo cuidado, cheias de... A gente não sabia. Não foi intencional. Só queríamos o melhor para todos. Meu trecho favorito foi: você sempre foi tão forte. A gente não percebeu que você precisava de algo da gente. É o que as pessoas dizem quando se beneficiam do seu silêncio e precisam de uma desculpa para nunca terem perguntado por que você parou de falar com elas. Ela terminou com: esperamos que um dia você volte para casa. Talvez possamos recomeçar. Talvez possamos ser uma família de novo. Sem menção de restituição. Sem menção do dinheiro roubado. Sem uma desculpa por terem me apagado literalmente de uma foto de família como se eu fosse um ex-namorado indesejado. Guardei a carta numa gaveta. Não joguei fora, mas também não respondi. Essa foi a última vez que ela me procurou diretamente. 3 anos depois, encontrei uma vizinha antiga numa livraria. Ela perguntou se eu ainda estava cuidando daquele imóvel. Sorri. Estou sim. Ela hesitou por um segundo antes de dizer: ouvi dizer que seus pais passaram por tempos difíceis. Eu não disse nada. Ela sentiu. Bom, você parece feliz. Isso é bom. E eu estava. Estou. Ainda moro naquela casa hoje. Não porque eu precise. Não por birra. Mas porque é paz. Acordo com o som dos pássaros e a luz do sol entrando pelas janelas, não com passos do lado de fora da minha porta e comentários passivo-agressivos sobre como você nunca liga mais. Reconstruí o jardim dos fundos, repintei os degraus da frente. Os parapeitos estão cheios de plantas que sobrevivem com luz e baixas expectativas. Tem uma foto na minha lareira agora. Eu, em pé na frente da casa, segurando as chaves. Mais ninguém no quadro. Só eu. É a minha foto favorita porque ninguém precisou cortar ninguém fora. Ainda ouço falar deles de vez em quando. Um e-mail encaminhado, uma mensagem por meio de um primo distante. Uma vez um cartão de Natal que só dizia: pensando em você. Espero que esteja bem. Sem endereço de retorno. Não respondi. E o mais engraçado é que eu não estou mais com raiva. Não estou esperando fechamento. Nem justiça. Nem pedido de desculpas. Já tenho o que eles nunca me deram. Meu nome em algo permanente. Meu lugar no mundo. Minha própria história. Eu costumava acreditar que se me esforçasse o bastante, se provasse meu valor, talvez um dia eles me amassem do mesmo jeito que amavam ela. Mas o amor, o que importa de verdade, não é algo que se conquista. É algo que se dá, livremente. E o que eles me deram foi condicional. O que eu dei a mim mesma foi todo o resto. Então não, eu não sinto falta deles. Não fico revivendo as conversas. Não fico imaginando reencontros dramáticos. Não sonho com um pedido de desculpas perfeito que conserta tudo. Pra quê? Eu já disse tudo o que precisava dizer. A vida que tenho hoje não veio com laço nem bênção. Ela veio de fazer o que era difícil, de ir embora. E isso, no fim das contas, foi o único presente que eu precisava.